Isso aí, pessoal, novos inscritos, né? E eu quero agradecer ao Ícaro Aragão, Vinícius Godinho e Kennedy Lázaro, que se inscreveram no canal. Entrem em contato comigo para participar dos Hangouts. Muito interessante isso aí. Esta é a videoaula número 11 e nós vamos conversar sobre duas estruturas bem parecidas de programação. Por serem tão parecidas, eu decidi colocá-las em uma única videoaula. É a estrutura while e a estrutura until. Muito parecida com a estrutura for, né? Essa opção é muito interessante quando temos uma hipótese que mudará após um número indefinido de ciclos de execução. É algo assim, eu tenho um teste, só que esse teste ele pode mudar. Na medida que eu entro no código que vai ser repetido, em algum ponto daquele código, aquelas ações que estão sendo executadas ali farão com que esse teste de verdadeiro vire falso ou de falso vire verdadeiro, tá? Então, uma vez que ele mude, daí eu vou sair da estrutura while e vou seguir, tá? Então, ó, essa estrutura é muito usada para ler tabelas de banco de dados ou listas de itens. Isso é um exemplo. Quando não sabemos a quantidade de registros da tabela ou a quantidade de itens da lista, tá? O que é que a gente sabe apenas? A gente sabe que a gente vai chegar no fim da tabela ou no fim da lista, tá? Então, quando a gente chegar no fim da lista ou no fim da tabela, então acabou os registros para serem lidos. E então aquela situação que eu tinha antes, que era existem registros a serem lidos? Existem, então leia. Existe, então leia. Até que chega uma hora que não existe mais, então, porque eu cheguei no final do arquivo. Então eu paro, saio do while, tá? Isso é um exemplo para definir, para que fique claro aí quando utilizar while ou until. Bom, e nada melhor do que um algoritmo aqui para a gente elucidar o problema, né? Vamos criar um algoritmo que exibirá uma contagem regressiva desde o momento em que foi executado até a hora em que o usuário informar previamente. O usuário vai entrar no programa. O programa vai pedir para ele a seguinte informação: me diga até que horas eu preciso fazer essa contagem regressiva. Daí o usuário vai colocar essa informação e o programa vai passar a exibir uma série de mensagens até ele chegar naquela hora que o usuário informou. Certo? Então, vamos ao algoritmo. Bom, assim como as outras estruturas, né, o while também permite alinhamento em infinitos níveis, tá? Vamos ao nosso algoritmo. O nome do programa vai ser contagem regressiva e eu vou precisar de duas variáveis. Uma para guardar a hora final e a outra para guardar o tempo faltante, ou seja, quantas horas ou minutos faltam para terminar essa contagem. Opa, mas por que elas estão declaradas com tipo numérica, as duas, né? Sendo que vai guardar hora ou minutos? É que hora e minutos, ou seja, genericamente falando, tempo, né? O computador ele lida com essa informação como um número, como uma sequência numérica. Por isso que eu posso declarar essa variável como numérica. Mas você vai encontrar linguagens de programação onde terá, né, tipos data ou hora. Você vai poder criar variáveis do tipo data ou do tipo hora. Esses tipos, porém, eles derivam do tipo numérico. Assim como eu falei para vocês lá na videoaula que nós conversamos sobre declaração de variáveis ou sobre tipos de variáveis. Tudo bem? Vamos iniciar então o algoritmo. Eu vou exibir primeiro na tela, né, um texto para o usuário saber o que ele tem que fazer. Então vou exibir: a contagem termina a que horas? E aí já vou me preparar para receber essa informação, ou seja, receber hora final. O sistema fica parado aí, o programa, aguardando que o usuário digite essa informação, informe, né, essa informação, dê essa informação de alguma forma. Uma vez que eu tenho essa informação, uma vez que o programa tem essa informação, eu já posso continuar com o fluxo. Daí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar primeiro nessa videoaula, eu vou utilizar as duas estruturas, só que nesse algoritmo agora, desse slide, né, eu vou utilizar a estrutura while. O que eu vou fazer agora? While, hora computador menor que hora final, do. While, jogando para o inglês, né, literalmente, é enquanto. Então, vamos ler então em português. Enquanto hora do computador for menor a hora final, faça. Bom, então quer dizer que tudo que tiver aí dentro da estrutura while vai se repetir enquanto a hora do computador for menor do que a hora final. Ah tá, mas por que a hora do computador está em verde, né? E como que eu vou saber a hora do computador? Eu coloquei em verde porque eu gostaria de fazer um comentário aqui interessante, que é o seguinte: o sistema operacional ele
detém uma série de informações. Uma delas é a hora do computador, por exemplo. Então, nada melhor para o programa, né, do que pedir essa informação para o sistema operacional. Isso é feito de que maneira? Cada linguagem de programação trará consigo prontinho só para usar, tá? Comandos que retornam informações do sistema operacional. Nesse caso, eu estou usando um comando chamado hora computador. Ele vai retornar a hora do computador, tá bom? Então, muito bem. Continuando aqui, o que é que ele vai fazer enquanto a hora do computador for menor do que a hora final? Eu vou pegar a variável tempo faltante e vou fazer ela receber a hora final menos a hora do computador. Qual o resultado dessa conta? Não é o tempo que falta para terminar a contagem regressiva? Porque se eu executei o programa agora e disse que, digamos que agora é 15 horas, né? E eu disse que quero que ele conte até 17, na primeira vez que ele passar por essa linha, né? No primeiro ciclo do while, vai dar essa conta, né? 17 menos 15 vai dar 2 horas. Então, tempo faltante vai receber, nesse caso, 2 horas. Tudo bem? O que ele vai fazer com essa informação? Ainda dentro, né, do ciclo do while. Ele vai limpar a tela porque eu quero que desapareça aquela frase que está ali na linha 6. A contagem termina a que horas? Quero desaparecer aquilo e eu quero escrever uma outra coisa. Eu quero escrever contagem regressiva. Falta, e aí eu coloco o tempo faltante. Tudo bem? Então, no primeiro ciclo apareceria contagem regressiva, falta 2 horas. Um exemplo. Isso aqui é um erro meu, tá? Porque eu já exibi o tempo faltante na linha 11. E aí eu fecho o end while. O que vai acontecer? Ele ia ficar aí dentro por 2 horas. Ele ia ficar entre a linha 8 e a linha 13 por 2 horas, sempre mostrando contagem regressiva, falta tanto tempo. Só que cada vez que ele faz um ciclo, ele refaz a conta ali na linha 9, tá certo? A primeira coisa que acontece dentro do ciclo é fazer a conta novamente. Então ele atualiza a variável tempo faltante. Então é 2 horas, depois vai virar 1h30, enfim, 1 hora, meia hora, e vai diminuindo até 0. Quando nós chegarmos a 0, quando a conta der 0, quando a hora final menos a hora do computador for igual a 0, é exatamente quando a hora do computador é igual à hora final e portanto o teste da linha 8, né, vai ser falso, ou seja, a hora do computador não é mais menor do que a hora final. E eu só posso executar essa estrutura enquanto o teste for verdadeiro, ou seja, enquanto a hora do computador for menor do que a hora final. Na medida em que a hora do computador ficou igual à hora final, o teste agora não é mais verdadeiro, é falso, e aí automaticamente ele sai da estrutura while e continua o programa. E olha o que eu vou fazer quando ele sair da estrutura while. Vou limpar a tela novamente e vou escrever agora uma outra informação. Vou exibir agora é a hora, tá bom? E depois eu exibo na linha de baixo tecla Enter para fechar o programa. Por quê? Porque se eu encerrasse o programa aqui, ele nem viria, o usuário nem viria essa mensagem que está na linha 15, né? Agora é a hora. Eu quero que ele veja a mensagem primeiro, para depois tomar uma decisão do que fazer, tá? Então, exibir tecla Enter para fechar o programa. Na linha 17, receber tecla é um comando que simplesmente vai receber uma tecla e vai, após, né? Ele vai ficar paradinho até ele receber uma tecla, até o usuário teclar qualquer coisa. E depois ele vai continuar a execução do programa. E qual que é o próximo passo do programa, né? Fim. Então ele finaliza o programa e pronto, tá? Acredito que não ficou nenhuma dúvida aqui. Nós vamos repetir esse mesmo algoritmo, só que agora utilizando a estrutura until, né? E você vai ver que ele serve para a mesma coisa, só que o que muda é o teste. Só muda a forma de teste, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Mesma coisa, não mudou nada. Também não. Aqui também não mudou nada. E aqui eu inverto. Eu primeiro já falo assim, faça. Então dá ele fazer algo aí. Tudo bem. Fazer o quê? Fazer aquela continha que nós vimos para descobrir quanto tempo falta. Limpar a tela. E exibir contagem regressiva. Falta tanto tempo. Tudo bem? Que é o resultado da continha. E agora eu fecho a estrutura, né? Colocando until hora computador igual a hora final. Lembra que o while significa enquanto e enquanto que until significa até que, certo? Significa que agora, lendo toda a estrutura, eu vou dizer o seguinte: faça, na linha 8, todas essas 3 linhas, 9, 10 e 11, até que a hora do computador seja igual à hora final. Então, enquanto a hora do computador não for igual à hora final, enquanto o teste for falso, pode ver que agora inverteu, né? Agora ele vai fazer enquanto o teste for falso.
ou seja, até que o teste seja verdadeiro, né? Até que hora seja igual à hora final, ele vai ficar repetindo isso daí. E aí depois, né, quando enfim, né, a hora do computador ficar igual à hora final, ele encerra a estrutura, continua, isso aí a gente já viu no algoritmo passado, né, do slide passado, e aí finaliza o programa, tá? Até cliente para fechar o programa, tá? Ele vai teclar e vai encerrar o programa. Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Esta é a penúltima videoaula desse curso. Na última videoaula dessa série, né, que eu estou postando no YouTube, tem ainda assuntos a serem tratados nessa aula, só que são assuntos que eu separei numa parte que eu chamo de lógica de programação avançada, né? São assuntos um pouco mais profundos, um pouco mais complexos, e você vai saber como participar dessas aulas assistindo a última videoaula desta série, tudo bem? É isso aí, pessoal. Encontro vocês na última videoaula.